Uma boa noite para todos. Boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos. Nós queremos, antes de dar início à nossa celebração, fazer a apresentação dos sacerdotes, quem preside e concelebra. Aqui, à esquerda de vocês, Padre... Aqui... Padre Wilson Robert. Ele é missionário da nossa congregação na República Democrática do Congo. À direita, à esquerda de vocês, o Padre Gilberto Redman é pároco da paróquia de Guamiranga, São Pedro de Alcântara. Ao lado do Padre Gilberto, nós o conhecemos, o Padre Léo Reck, que é pároco reitor do Santuário Sagrado Coração de Jesus e também vice-postulador da causa do servo, o nosso querido Padre Aloísio. E nós temos a alegria desta noite, vai presidir a Eucaristia, Padre Alessio da Rosa. Ele é vigário paroquial da paróquia São Luís Gonzaga Brusque. Também professor na nossa Faculdade de Filosofia de São Luís. Como pároco, Padre Jair. Então vamos dar a todos os nossos visitantes uma carinhosa, uma calorosa salva de palmas. Boa noite. Boa noite. Querido povo de Deus, é com alegria que estamos para celebrar juntos. Então, acolho os colegas sacerdotes e, caros irmãos e irmãs, celebremos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor do seu Filho Jesus e os dons do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E para bem celebrarmos, queremos com humildade, mas com convicção, buscar a misericórdia do Senhor, reconhecendo nossas culpas, quedas, falhas, mas com a confiança de que o perdão do Senhor é maior que a soma dos nossos pecados. Confiemos, peçamos perdão. Senhor, Piedade
que o nosso Deus, que é rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Você que está aqui conosco, aqueles que nos acompanham através da internet, que a gente possa, antes de iniciarmos as leituras e fazermos a oração, oferecermos a nossa intenção. Nessa noite, nessa missa, nessa Eucaristia, qual a intenção que você traz para apresentar diante do Senhor? Nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso Espírito nos transforme com a força dos seus dons, dando-nos um coração capaz de agradar-vos e de aceitar a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciões. Depois fez Paulo trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciões: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso. Armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despeçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e os tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, porque em vós me refugio. Meu Deus, porque em vós me refugio. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho ao meu lado não vacilo. Eis porque meu coração está em festa. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Guardai, meu Deus, porque em vós me
até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte. Nem vosso amigo conhece a corrupção, nem vosso amigo conhece a corrupção. Guardai, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai, ó Deus, por quem vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai, ó Deus, por quem vós me refugio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um. Como tu, Pai, está em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste, e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo aonde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amastes antes da fundação do universo.
Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e eu tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos do sacerdócio, queridos irmãos que nos acompanham através da internet, por meio da internet, caros irmãos e irmãs que estão aqui, nesse lugar, nesse templo, nesse santuário interior, construído com amor ao longo de uma história, de um povo, bem como também constituído sobre a figura do Padre Aloísio. E se hoje cá estamos, todos nós, por diferentes momentos, por diferentes aspectos, também viemos por uma graça, ou viemos por um encantamento, por um olhar, por um convite, que de certa forma tem os traços do Padre Aloísio. Mas o Padre Aloísio, em vários momentos, a atenção nunca foi destinada a ele como pessoa, como ser humano. Ele procurava refletir para um outro local, que é o centro, que é a centralidade. E por isso, uma das frases que todos nós conhecemos, vocês me encontrarão na Eucaristia. E a Eucaristia é esse sacramento da comunhão, da unidade. Nos une com Deus porque Deus toma a iniciativa de estar conosco, mas também nos convida a fazermos aquilo que é mais ousado, que nós acabamos de ouvir no Evangelho de São João, quando Jesus, no Evangelho, tendo como base o capítulo 17 de São João, que é a oração sacerdotal de Jesus, um profundo diálogo com o Pai, em favor dos discípulos, e ele, então, faz o apelo maior e mais desafiador também para nós, também na nossa época, que todos sejam um. Um é entendido como unidade, como comunhão. Nós bem sabemos que o nosso mundo caminha talvez numa direção um tanto contrária, onde o individualismo, onde o bem-estar individual, muitas vezes é buscado como primeiro lugar. Então, romper com essa lógica do mundo, já predita por Jesus no seu tempo, através da lente do olhar de São João, é então um critério também para nós católicos. Passados mais 2000 anos de história, nós cristãos, será que caminhamos? Temos um diferencial que nos une mais do que o mundo normal? Ou nós também, se alguém não nos conhecesse como cristãos, poderíamos dizer, olha, convivi com eles, eles não têm nada diferente do que os não cristãos. Se alguém chegasse a essa conclusão, então faltou o essencial naquilo que Jesus faz na sua oração com o Pai, que todos sejam um. Mas eu fiz uma reflexão a partir de 3 ângulos e trago então 3 personagens diferentes. Primeiro, na primeira leitura, ao longo dessa semana, nós acompanhamos, e ao longo desses últimos tempos, nós acompanhamos o livro dos Atos dos Apóstolos, tendo como centro a pessoa de Paulo,
O Saulo, convertido na estrada de Damasco, e que depois ele faz toda uma caminhada, tendo essa veia que transparece para nós, a sua veia missionária. Paulo, como sabemos, era um homem maduro quando se converteu, era mestre em Israel, formado então no Antigo Testamento, do qual ele dominava outras línguas, escrevia também em outras línguas, mas tudo isso ele repensou quando ele encontrou Jesus. E aquele encontro fundamental, fundante, modificou, transformou, mudou completamente a sua vida. E assim, sucessivamente, ao longo da sua caminhada, ele foi sendo moldado por Deus, mas também não perdendo aquilo que ele tinha de essencial, que era a sua busca por Deus. E isso fez com que ele também percebesse sobre um outro olhar diferente dos discípulos que conviveram com Jesus. Paulo não conviveu, não conheceu, nunca encontrou o Jesus dos 33 anos, que os outros conheceram, encontraram, conviveram. Paulo, a sua experiência é pós-ressurreição, é a experiência que nós podemos fazer também, encontrar o Senhor na nossa vida, nas nossas estradas, nos nossos caminhos, e a partir daí buscar uma conversão, uma mudança de vida, como um processo que vai durar toda a nossa vida. Paulo também tinha muitos dons, mas também não tinha um temperamento muito fácil, e por isso ele percebe que conviver com os outros discípulos não era aquilo que o Senhor estava pedindo dele, e por isso ele percebe que os pagãos, mais do que aqueles de herança judaica, estavam recebendo a palavra de Deus, e por isso ele toma a decisão: se vocês querem ficar aqui em Israel, em Jerusalém, muito bem, eu vou para outros lugares. E assim, onde quer que ele estivesse, ele anunciava, ele pregava, mas mais ainda, astuto que era, em qualquer lugar, em qualquer momento, não obstante as suas prisões, os naufrágios, as perseguições, as calúnias, difamações, apedrejamento, nada disso reteve o seu ímpeto pela missão. Então, em qualquer lugar, mesmo na prisão, e ele estica aquele processo que vai culminar lá em Roma, onde ele sofre o martírio, e hoje nós vemos ele iniciar esse processo. Olha, estão me julgando porque eu acredito na ressurreição, eu sou fariseu e filho de fariseu. Então, o processo dele não pode ficar em Jerusalém, e vai então até Roma, e ele vai esticando esse processo para dizer: eu tenho por missão anunciar a palavra de Deus, onde quer que eu esteja, na prisão, recebo visitas, escrevo as cartas, acima de tudo, testemunho o Senhor. Esse é Paulo. Na leitura do Evangelho, nós temos uma outra ótica, que é a ótica de São João. São João foi aquele que por último escreveu o Evangelho. É diferente dos outros. O Evangelho parece mais teológico, mais refletido, mais depurado. Aquele que teve mais tempo para escrever e ao mesmo tempo saborear e perceber a sua vivência nas comunidades. E o Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, tirado dessa oração que Jesus faz ao Pai em pró dos discípulos, é uma oração muito profunda, é uma oração refletida, é uma oração pensada, é um diálogo do Filho com o Pai em favor dos discípulos. Essa intimidade de Jesus com o Pai faz com que haja no coração de Jesus o desejo de que as diferenças, os temperamentos, as personalidades, aquilo que nos constitui pessoa humana,
na diferença, não seja motivo de separação. Hoje, nossas famílias diminuíram de tamanho, nós temos alta tecnologia de comunicação, mas temos grande dificuldade de comunicação. Temos muitas informações de tudo, a toda hora, a todo instante. Sejam fake news ou não, verdadeiras ou falsas, estão nos informando, mas nem sempre nos formando. E a formação é um processo que precisa ser depurada no meio disso tudo que aí está. Então, Paulo e São João, na sua época, no seu mundo, no seu tempo, perceberam isso e tomaram a decisão de fazer esse encontro com o Senhor a tal ponto que pudesse perceber aquilo que é essencial. E o que é essencial para Pedro, para Paulo, para João? Conhecer o Senhor. Aí alguém poderia perguntar, tá, eles viveram muito tempo atrás, mas para nós, como que nós vamos fazer essa caminhada? Aí, nós temos essa figura aqui, Padre Aloísio. E eu tomei a liberdade de reler aquele livro que fala da vida interior. A vida interior na escola do Padre Aloísio Boink, do Padre Alírio Pedrini, que mora aqui com vocês, pertinho aqui. E ao longo desse livro, ele vai apresentando algumas palestras, alguns ditos, algumas frases, alguns momentos aonde o Padre Aloísio comunicou, falou sobre a vida interior. E algo que me chamou a atenção é que, e também tive a oportunidade de conhecer o Padre Aloísio, de tê-lo como diretor espiritual no noviciado, e uma das coisas que ele sempre falava para todos, e certamente muitos aqui também ouviram, que Jesus é um amigo. Você tem que crescer na amizade com Jesus. Mas justamente nesse livro, Padre Aloísio vai falar sobre a vida interior como a construção de um templo. Construir um templo, vamos imaginar a sua casa ou o seu apartamento, um dia foi construído. Talvez você foi construindo a sua casa. E a casa demora, mas não está pronta, porque sempre vai ter a manutenção. Esse templo externo, essa morada externa, pode ser comparada com a construção que a gente pode fazer desse templo interior, que é a nossa amizade, o nosso contato, a nossa oração com Deus. Esse encontro não pode ser um encontro de final de semana, não pode ser um encontro de 1 hora, não pode ser um encontro um instante. Tem que ser algo que a gente vai depurar ao longo da vida. Se você é casado há 50 anos, e se eu perguntasse para você, você conhece a vida do seu esposo, da sua esposa? Certamente você diria, sim, eu conheço, qualidades, defeitos, mas viria uma outra pergunta, você conhece tudo? Ou ainda ele te surpreende? Ou ela te surpreende? E a resposta sempre será, ele ainda me surpreende, ela ainda me surpreende. Por quê? Porque o ser humano nunca está pronto, terminado, acabado. Estamos sempre em formação. Então, se Paulo, de temperamento difícil, um sanguíneo, determinado, teimoso, foi depurando esse seu ímpeto mediante o encontro com o Senhor. Se João, o amigo do Senhor, um temperamento mais contemplativo, mais elaborado no sentido de ter mais calma, paciência, de olhar sobre outros ângulos, e o símbolo que se dá a São João é da águia, que está mais afastado para ver sobre outros ângulos aquilo que está acontecendo.
Se o Padre Aloísio, na sua época e ao longo da sua caminhada, também foi moldando o seu coração de tal forma que já na sua maturidade espiritual, ele vai dizer: eu vou encontrar vocês na Eucaristia. E o que é a Eucaristia senão essa oração de Jesus colocada como símbolo, mas não apenas uma representação, um símbolo atualizado desse encontro de Deus presente no meio de nós. E aí vem a pergunta: e o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer na nossa época? Podemos fazer muitas coisas, ou não fazer nada, ou passar a vida inteira ou lamentando que não deu certo na vida, no passado, ou vivendo de ilusão, imaginando que o mundo ou é muito ruim mesmo, ou é tão bom que eu sou tão diferente dos outros que são ruins, que não encontraram Deus, e eu meio que sou um seleto escolhido por Deus. Bom, nenhuma situação nem outra. Somos chamados então a construir também esse templo interior, a nossa vida, na nossa época, na nossa caminhada, com aquilo que temos. Muitos dizem que tudo aquilo que vem da tecnologia é ruim. Mas será que se Paulo estivesse presente na nossa época, ele não usaria com todo o vigor, com tudo aquilo que tem, para anunciar a palavra através das redes sociais? Eu tenho plena certeza que sim, porque tudo aquilo que ele tinha na sua época, ele anunciou. São João também, Padre Aloísio também. Então nós somos chamados, no nosso tempo, na nossa época, a aproveitarmos isso. Não condenarmos, dizermos que tudo isso é do capeta. Pode ser, se a gente não olha ou não faz com que a boa mensagem, a boa notícia seja transmitida. E o Evangelho não é a boa notícia, Pentecostes não é a comunicação plena do Senhor. Então, caros irmãos e irmãs, nós temos uma grande tarefa a fazer. Em primeiro lugar, naquele exato local que é mais difícil testemunhar, anunciar o Senhor. E não é como apenas o Padre Wilson fez ao longo de toda a sua vida, sendo missionário lá no Congo, mas a gente pode ser missionário num lugar mais difícil ainda, que é a nossa casa, lá na nossa família. É nesse ambiente, nesse local, onde todos me conhecem, onde eu conheço todos, que nós somos chamados a anunciar essa boa nova. E até podemos nos perguntar, o que Paulo faria nessa situação concreta que eu estou vivendo? O que São João faria? O que o Padre Aloísio faria? E o que eu posso fazer? Quando nós percebemos isso, nós despertamos para um outro olhar, para uma nova dinâmica da vida, aonde a gente pode não apenas ver o tempo passar e lamentar que o tempo esteja passando. E aí a gente vai se colocar no tempo, na época, na hora certa, mas não para fazer qualquer coisa, fazer o bem. E quem planta o bem, colhe o bem. E o contrário também não. A gente vê muita gente, e nós, todos, eu creio, que temos um espírito, uma certa cobrança e uma certa decepção com o nosso país, com as lideranças. E a gente diz, lá em Brasília, ok, tem muitos problemas lá em Brasília, mas também bem perto de nós, talvez na nossa distância da mão, a gente também não é tão ético assim, a gente também não vive tão bem com aqueles que moram conosco, convivem conosco, e a gente não faz tão bem com a nossa língua os elogios aos irmãos. Ou seja, se a gente olhar para nós,
também temos algo a fazer pelo bem. Não só dizer que lá tem isso, mas cá também temos uma tarefa a fazer. O Padre Aloísio foi sinal para esse local, para essa cidade, mas para a nossa região, mas não parou por aqui. Isso vai além. Quem faz o bem vai além da sua época, vai além da sua localização geográfica. E com os meios de comunicação que nós temos, isso se transforma numa onda de comunicação das coisas boas. Temos que aprender a comunicar aquilo que é bom. E a palavra de Deus é a boa notícia. Então, caros irmãos e irmãs, que a gente saiba discernir, mas também que a gente esteja aberto à ação do Espírito Santo nesse Pentecostes que se aproxima, para que possamos ser portadores, mensageiros, protagonistas da boa notícia, da palavra de Deus para a nossa época, para o nosso tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E queremos então, como Assembleia, como povo de Deus, apresentar ao Senhor a nossa prece, a oração da nossa comunidade. E a nossa resposta vai ser: iluminai, Senhor, o nosso coração com a luz da fé. Todos, iluminai, Senhor, o nosso coração com a luz da fé. Deus, de eterna glória, que iluminaste o mundo com a luz de Cristo, gloriosamente ressuscitado, iluminai-nos com a luz da fé, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, o nosso coração com a luz da fé. Vós que por meio de vosso Filho ressuscitado, enviaste ao mundo o Espírito Santo, acendei em nossos corações o fogo do vosso amor, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, o nosso coração com a luz da fé. Vós que confiaste a Maria a missão de mãe de família no lar de Jesus e de José, fazei que por sua intercessão todas as mães que vivem em suas famílias o amor e a santidade, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, o nosso coração com a luz da fé. Deus de bondade, permiti que o servo de Deus, Padre Aloísio, possa interceder junto de Jesus por todas as mães aqui presentes, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, o nosso coração com a luz da fé. Ó Pai, tudo isso vos pedimos, através de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Se tornaram pão.
E orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. As mãos desse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar esses dons e, aceitando esse sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vencendo o pecado e a morte, vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus e tornou-se o mediador entre vós, Deus nosso Pai, e a humanidade redimida, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça em princípio, subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade cantando. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso bispo Francisco Carlos, com todos os bispos da igreja, os sacerdotes, os diáconos, religiosas e religiosos, os vocacionados, os leigos e todo o vosso povo. Lembrai, nosso Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai, nosso Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dá-nos um dia também participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Que todos sejam um. O dom da comunhão, o dom da unidade é uma busca que depende de todos. Como irmãos, embora diferentes, queremos então somar, buscar somar com o outro. E por isso, a oração do Pai Nosso é essa oração de comunhão. Vamos dar as nossas mãos e vamos juntos rezar. Pai Nosso, livrai-nos, ó Pai, de todos os males, e dai hoje a vossa paz, que a vossa misericórdia nos livre do pecado, nos proteja dos perigos, e enquanto vivendo a esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso Reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos pela paz, Senhor Jesus Cristo. Disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com Pai e Espírito Santo.
E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos ao Cordeiro de Deus. Irmãos e irmãs, somos felizes porque somos convidados a participar do banquete da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas em uma palavra serei. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém.
Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Aqui reunidos aos pés de Maria, nossa mãe, vivemos no mundo ferido, machucado, dilacerado, dividido. Que Maria nos eduque para uma vida de comunhão, seja dentro de nossas casas e fora de nossas casas. Que a comunhão, a união se concretize no mundo, no espaço que vivemos. De pé, rezemos a Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que a participação nessa Eucaristia esclareça nossa fé e restaure nossas forças para alcançarmos as riquezas do vosso Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um instante, temos os comunicados. Eu gostaria de pedir licença para o Padre Alessio e para os outros celebrantes e convido o Padre Wilson para dirigir uma palavra para nós, né? Padre Wilson, o senhor de tão longe, foi noviço do Padre Luiz, está no Congo, dificilmente está aqui no dia 17. Obrigado, irmã. A irmã não perdoa, é? A gente conhece a irmã desde muitos anos já. Nós estávamos na frente do Padre Luiz, no refeitório em Jaraguá, na Barra do Rio Cerro. Eu tive o privilégio durante o ano de 1973, durante todo o ano, ele sentava lá, o Padre Luiz, e eu sentava aqui. E as irmãs preparavam um filezinho de porco com um pouco de graxa, assim. Daí colocava na mesa, bem saboroso, né? E a irmã criticava o Padre Luiz, dizia, olha, acho que é um pouco de banha demais para o senhor, não? O meu noviço aqui, ele gosta muito disso, ele me dava o filezinho sempre. Até hoje eu nunca esqueci. Boa noite para todos vocês. Boa noite. Se a gente deve lembrar uma coisa do Padre Luiz, eu acho que uma coisa que nós podemos lembrar é acolha o coração aberto dele, a capacidade de acolher homens, mulheres, jovens e crianças, é uma coisa que ficou no nosso coração. Se eu devo dizer que, bom, talvez tenha influenciado ou não na minha vida de missionário, como eu já estou 32 anos na África, na República Democrática do Congo, certamente isso é uma lição muito grande, essa capacidade de acolher homens, mulheres, jovens, crianças, em todas as situações da vida. Nós também, quando nós vamos no meio de outro povo, é necessário ter uma grande capacidade de acolha, sobretudo com aquelas pessoas que vivem de uma maneira diferente de nós. Os costumes são diferentes, maneira de viver diferente. Então a gente aprende cada dia a acolher, ainda mais hoje, nos nossos dias, onde tantos problemas nós temos nas nossas famílias, onde um filho, uma filha se fecha com o pai e a mãe, não quer mais falar com o pai e a mãe, um irmão e irmã não quer mais falar com o outro irmão, outra irmã. Eu acho que se nós estamos aqui rezando hoje de uma maneira especial, pensando no nosso amigo que já nos amou, nosso Padre Aloysio, eu acho que ele pode interceder por nós. Podemos pedir a intercessão dele, sobretudo, para as famílias dilaceradas, feridas, ver que temos que rezar, colocar na mão de Deus, colocar na mão da Virgem Maria e pedir a sua intercessão. Ele que sabia acolher todas as pessoas que vinham falar com ele. Então ele pode interceder também por todas aquelas famílias que têm alguma dificuldade de relação entre elas, entre alguns membros da família. É uma ocasião para a gente, de fato, não perder. Meu nome é Padre Wilson Robold, sou natural de Santa Catarina, Itapiranga, oeste catarinense. É uma grande graça, né? Nascer em Itapiranga, na última cidade do oeste catarinense. Faz 32 anos eu estou trabalhando no Congo, estou visitando a minha mãe, está com 93 anos, em Itapiranga, estive lá quase um mês, vou voltar ainda lá. Começo de julho vou voltar para a minha missão, República Democrática do Congo, no vilarejo
de Quilwa. É um vilarejo, não é vila e não é cidade, é um vilarejo. E, portanto, é a sede da diocese. Diocese de Quilwa Kasenga. Eu vivo assim, na frente da Zâmbia. Quando eu olho, tem o lago da minha frente, da casa, do bispo onde eu moro. Na frente é a Zâmbia, o país da Zâmbia. Estamos trabalhando lá. Os costumes são totalmente diferentes, mas Deus chama a gente lá. Para fazer o quê? Bom, Ele nos orienta pouco a pouco. Hoje vocês vieram na missa aqui, certamente, quase todos vão voltar para suas casas de carro, dirigindo o carro, talvez os mais próximos aqui a pé. Quando nós fazemos a nossa missa na nossa paróquia, domingos, talvez sejam 1000 pessoas que estão presentes na missa. Não tem nenhum carro. Todas as pessoas vêm a pé, 1 quilômetro, 2, 2,5, 3. Talvez alguns venham com moto, ou pagam a moto para vir, mas é totalmente uma outra situação hoje. Não tem corrente elétrica, não tem água encanada, então não tem uma usina daquele vilarejo. Nós somos 80.000 pessoas vivendo num vilarejo. 80.000 pessoas num vilarejo. Bom, agradeço essa ocasião que eu tive de estar hoje aqui, nesse dia. Peço para todos vocês, continuemos a rezar pelas vocações, de uma maneira especial hoje, peço pelas vocações missionárias e pelos missionários. Muito obrigado para todos vocês. Que bom, que Deus abençoe muito o trabalho dele. Ele não quer voltar para o Brasil, já foi convidado várias vezes, mas ele insiste e quer continuar sendo missionário no Congo. Lembramos que o próximo dia 17 é dia 17 de junho, mês do coração de Jesus, e é um domingo. Muito bom, né? Para que assim, se nesse dia, que é durante a semana, dia 17, já temos tantas pessoas, imagina agora domingo. Teremos missa 9h30 às 15h19. Nesse domingo vai ter a caminhada. O pessoal vai fazer uma caminhada a pé, vindo da comunidade Santa Clara, que é uma comunidade organizada. São 10 quilômetros daqui. Então, está ali no Data Show, quem quer se organizar. E essa caminhada nós vamos fazer para rezar pelos leigos. Teve a caminhada do Ano da Misericórdia, do Ano Mariano. E essa é a caminhada para nós rezarmos para todo leigo, todo batizado, todo cristão, para agradecer o dom da fé e a missão de cada leigo na nossa igreja. Lembrando também que no próximo domingo é a nossa festa, nós já falamos, também está o aviso ali. Quem quiser comprar um churrasco ainda está à disposição ali no salão. E pode depois também o pessoal tomar um lanchezinho, né? E também fazer uma visita ainda na casa do padre, para quem não conhece, e visitar a exposição de fotos. Quero agradecer de coração a todos aqui presentes, às equipes de liturgia, de canto, aos coroinhas, aos ministros aqui presentes, que nos ajudaram nessa celebração. Hoje, de um modo especial, em seguida, eu vou chamar as mães aqui. Nós queremos agradecer a presença do padre, o padre Gilberto, né, padre? Hoje nós tivemos o padre Ivanor, que bom que nós temos a presença do padre Gilberto, um padre da nossa diocese, ao padre Léo, muito obrigada, que nos acompanha de perto a causa de beatificação, ao padre Jair, ao padre Wilson, e a você, padre Alessio, nosso carinho, nossa gratidão, que acolheu com tanto prontidão esse convite de vir aqui rezar conosco. E obrigada por todo o incentivo e orientação que você nos deu no dia de hoje. Então, com carinho, queremos saudar a todos com uma bonita salva de palmas. Agora eu convido as mães e desde já eu gostaria de agradecer. E uma das coisas que é importante nós agradecermos, né, que é a da padaria Flor de Xereder, que fez esse pequeno mimo para vocês, para as mães, tanto na missa da tarde, que nós calculamos 300, né, e tinha mais de 350 mães, mas que se repete isso, vamos ver, todas as mães vão poder ganhar esse bolinho,
E então é a padaria Flor, da Loreni, que é a esposa do Marcos, aqui da farmácia, que é lá de Xereder. Queremos agradecer essa doação desses docinhos. Agradecemos ao Grupo Lunelli e ao Acrílico Santa Clara também as placas de indicações, né, que são aqueles que deram o apoio para que tenha as placas na nossa área toda aqui para indicar os nossos ambientes. E obrigado também aos nossos sócios, amigos e benfeitores. Então eu pediria que as mães viessem e já trouxessem os seus filhos pequenos juntos, para que vocês possam nesse dia receber a bênção. Agradeço também ao Mendonça, ao Daniel e também ao Sérgio, que nos ajudaram para que a missa pudesse ser transmitida pelo Face. Antes que o padre Alessio proceda às bênçãos, seja dos pães, as mães, as crianças, objetos, gostaria de lembrar aos que possam querer e participar conosco, no próximo domingo, a festa de Nossa Senhora do Rosário, estamos no mês de maio, extraordinariamente. O horário da missa na nossa igreja é sempre domingo, 9h30, 9h30 da manhã. Domingo, por ser dia da festa, nós faremos a celebração às 10 horas da manhã. Por isso, sejam todos e todas bem-vindos. E agora passo ao Padre Alessio para os momentos da celebração, concluirmos com a bênção. Vamos abençoar primeiro os bolos. Ó Deus nosso Pai, que nos congregas através do amor, da presença do Senhor em tantos momentos, também ao redor da mesa, quando partilhamos o nosso pão. Abençoai, Senhor, esse bolo, símbolo da unidade, da comunhão, da festividade das nossas casas e famílias, derramando a sua graça, a sua bênção e proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora a bênção para as mães, as nossas crianças, e depois vamos dar a bênção final. Ó Deus nosso Pai, que concedesses o dom da maternidade às nossas mães, bem como concedesses o dom da vida às nossas crianças, por intercessão de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, do venerável Padre Aloísio, servo de Deus, derramai a vossa bênção sobre as nossas mães, afastai tudo aquilo que não venha de Deus, e derramai de forma abundante a sua bênção e proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos dar juntos a bênção final, e depois vamos fazer a aspersão. Então quem tiver um objeto religioso, quer trazer mais aqui à frente, pode vir, e também as mães podem permanecer aqui para a nossa bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus nosso Pai, cumulai-nos com a sua bênção e proteção, afastai tudo aquilo que não venha de Deus, e derramai de forma abundante a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua presença. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Quem tem amor no coração sabe amar seus irmãos. Água suave
Senhor, te adorar com tudo que sou, viver em glória, firmado em ti estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus.